Nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, capítulo 1, tentando medir a duração das coisas. Não é muito fácil, né? A roupa para alguns dura muitos anos, para outros bem pouquinho. Depende do uso, depende da sua exigência também. Mas tem coisas que nós sabemos que tem um tempo de duração já estabelecido, ou pré-estabelecido. Por exemplo, o Senhor Deus, não contente com alguém, Ele pode ficar descontente com alguém. A palavra de Deus diz que aquele que não crê, a ira de Deus já está sobre ele, então Deus não está contente com os incrédulos. E quanto dura esse desagrado de Deus? Dura até que o pecador se arrependa de seus pecados. Deus não vai deixar de desagradar dele antes dele se arrepender. E Deus também não vai continuar com esse desagrado depois que ele se arrepender. Então é um tempo exato. Ele crendo, está resolvido imediatamente o problema do desagrado de Deus sobre ou contra o pecador. A mão de Deus pesa. O salmista falou que a tua mão pesava sobre mim dia e noite. E pesava até quando? Até que ele se arrependesse. Ele pode falar no Salmo 16, no Salmo 32 e no Salmo 51 do alívio que ele teve com o perdão de Deus. Por causa do arrependimento, o Senhor tira a mão, tira o peso de sobre a vida do Davi. E Davi era crente, ele não era incrédulo. No Novo Testamento alguns falam, mas agora é Novo Testamento, Deus não pesa a mão. Isso seria o quê? Um tipo de salvo-conduto para fazermos o que nós quisermos? Será que nós estamos livres agora para pecar porque Deus não pesa a mão? Então precisamos rever que Deus nos ama como crentes. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a condenação é eterna. Mas há sim o peso da mão de Deus. Ele pesou a mão nos crentes entre os coríntios, alguns até ficaram doentes e morreram. Deus pesa a mão sobre aquele que não é bastardo, aquele que é filho. Nós somos filhos de Deus porque cremos em Cristo Jesus. Ele pesa a mão, porque quando seus pais te disciplinavam, ele pesava a mão, não pesava? O pai e a mãe pesavam a mão. E nosso Deus também, ele pesa a mão. Em Hebreus capítulo 12 nos fala claramente que o Senhor, ele disciplina a todos quanto ama. Então, nosso Deus disciplina nós. Se Ele não nos disciplinássemos, nós não seríamos seus filhos. Agora, é muito melhor que Ele não pese a mão. E para que isso aconteça, ou para que Ele não pese a mão sobre nós, é só nós andarmos em dia com o relacionamento com Deus. Se eu sei que eu fiz algo hoje, durante o dia, que desagradou a Deus, um olhar errado, uma palavra errada, uma ação descuidada, todas essas coisas que eu tenho consciência, porque o Espírito Santo já me indicou, já me falou, é fácil, é só eu reconhecer diante de Deus e confessar como um pecado. E aí a mão de Deus não pesará sobre mim. Às vezes nós pecamos e já entendemos que aquilo é pecado e já confessamos. E a gente nem sente o peso da mão de Deus. Não deu nem tempo dele pesar a mão. Não precisou. Então, antes de nós duvidarmos de que Deus não pesa a mão porque é o Novo Testamento e agora tudo é paz e amor,
isso, vamos andar conforme a palavra de Deus diz. Se nós dissermos que nós não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, ou seja, fazemos Deus mentiroso. Estamos dizendo que Deus é mentiroso. E não é bom viver assim. O livro de Isaías tem juízo, mas também tem graça. Tem juízo, mas tem palavra de consolo e de esperança. E aqui no versículo 18 nós temos uma palavra de esperança. Alguém pode ler versículo 18? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías usa muito o sistema de paralelismo. Paralelo é duas ruas paralelas, não são assim? Elas não cruzam, elas são paralelas. Então, assim como Salmos, Provérbios, Isaías gosta muito de usar isso. Ele fala uma coisa numa sentença, depois ele fala a mesma coisa na outra sentença, só que com palavras diferentes. E é o que ele faz aqui. Ele diz então: cheguem até aqui. Deus está falando, né? Cheguem até aqui. Vamos bater um papo. Vamos discutir os seus argumentos. Porque arrazoar quer dizer discutir argumentos. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Então o Senhor está provando aqui que você pode resolver o seu problema de pecado. Como? Ele diz que ainda que seus pecados sejam vermelhos, porque a cor do pecado, na palavra de Deus, pelo menos aqui, é vermelho, porque as nossas mãos estão manchadas de sangue, as nossas mãos estão contaminadas por causa do pecado, e o pecado é morte, e morte nos fala então de derramamento de sangue. Ainda que os seus pecados estejam como a escarlata. Escarlata, ou escarlate, é uma cor, um vermelho vivo. Como se tornaram os seus pecados? Eles deixaram de ser pecados e serão lavados, ficarão brancos como a neve. Daí ele repete a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, que também é a cor vermelho vivo, vermelho forte, se tornarão como a lã. É claro que nós usamos blusa de lã de várias cores, inclusive vermelha, ou preta, ou outras cores. Mas a lã, no seu estado original, ela é branca. Na ovelha encardida, né? Mas depois tem aquele tratamento todo de deixá-la branca. Daí sim que eles vão tingir. Então o nosso Deus, Ele está dando a esperança para o pecador. Ele tira a mão pesada deles, mas desde que eles se arrependam. Não existe perdão do pecado, não existe purificação se não houver arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mente. Eu fiz isso e isso é pecado, eu mudo minha mente, eu não quero mais fazer isso. Então a nossa mentalidade, uma mudança de mentalidade anda junto também com uma mudança de atitude. Se você acha que uma coisa é errada, para você ser sincero com você mesmo, você tem que parar de fazer aquela coisa. Versículo 19. Se quiser de me ouvir, comereis o melhor desta terra. Porque Deus já falou que Ele faria com a terra. Vocês seriam como uma palhoça, como uma cabana abandonada no meio de uma vinha. Ele destruiria as plantações, Ele pesaria a mão. Agora Ele está tirando o peso da mão, caso eles se arrependam. E eles comeriam o melhor da terra, ou seja, a plantação voltaria a produzir e não teria estrago algum. Versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Vocês podem escolher. Se vocês escolherem esse caminho
errado da rebeldia, a mão de Deus volta a pesar. Pesa de que maneira? Pesa através da espada, de inimigos entrando em Israel e matando essas pessoas. Pesa a mão também através de pragas nas plantações. Pesa a mão através da falta de chuva nas colheitas, nas lavouras. A mão de Deus pode pesar. Versículo 21. A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Que mudança, não é? Por causa dessa mudança, Deus vai pesar a mão sobre a nação de Israel. O quanto vai durar isso? Enquanto a nação estiver se prostituindo. Quanto vai durar isso? Enquanto a nação estiver assassinando os seus moradores. Versículo 22. Tua prata se tornou em escórias, teu impulso se misturou com água. A impureza da nação está fazendo com que a mão de Deus fique pesada. O que é escória? A prata ela fica meio manchada, fica aquelas manchas na prata. Precisa de um tratamento para que as escórias saiam. Então as escórias são aquela sujeira que é uma química que mistura com o oxigênio, o ar, e ele fica pretejado, né? A prata, ela não fica bonita. Então tem que ter um trabalho de purificação da prata. Da mesma maneira, a nação de Israel, especificamente de Judá, precisa do esfregar de Deus. Precisa tirar essas impurezas, essas escórias. E o licor? O licor ficou ruim. O vinho, a bebida, ficou muito misturado com água. E aí perdeu aquele gosto, né? A minha esposa gosta de uns sucos bem consistentes. Eu misturo com água, eu acho muito forte. Antigamente tinha um suco chamado Lanjal. Aí os mais velhos vão lembrar. Ele era de lata de metal mesmo. Crente Deus Pai, isso é antigo, né? Muito antigo. Mas você lembra. Lanjal. Era muito forte aqui. Muito forte. O senhor lembra, seu Wilson? Não lembra disso aí? Então tá muito. Era tão forte que você não podia tomar aquilo lá puro. Você tinha que diluir com água. Agora, toda diluição de alguma bebida, ela tem limite. Porque se você diluir demais, aí você não está tomando mais aquela bebida, você não está sentindo mais aquele gosto. Então Deus está dizendo assim, olha, o licor, uma bebida doce, gostosa, o que está acontecendo? Se misturou com água. Então a prata está preta e o licor está aguado. Essa é a vida do povo de Judá. Deus precisa tirar a mão para que não tenha mais esse peso. Mas isso só acontece se eles reconhecerem. Tem gente que não se incomoda com crosta de sujeira nas coisas. Tem gente que não se incomoda. Eles não estão se incomodando com isso. E por isso, então, o socorro de Deus, o alívio da mão pesada de Deus não chega até eles. Versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chegam perante eles a causa das viúvas. O profeta Isaías vai intercalando o povo comum
com os príncipes, os sacerdotes, pessoas importantes da nação. E essas pessoas que têm poder de ajudar os pobres, têm poder de ajudar o órfão, as viúvas, que eram pessoas desprezadas na sociedade, porque elas não tinham um mantenedor para o lar delas. Elas precisavam do auxílio social, elas precisavam do auxílio dos governantes. E como que eles estavam agindo? Eles eram companheiros dos ladrões, eles estavam embolsando tudo para eles. O templo recebia ofertas não só para sustentar o templo, sustentar os sacerdotes, mas também para ajudar as pessoas necessitadas na sociedade. Mas eles são todos ladrões, eles estão passando a mão no dinheiro do povo. E eles amam o suborno, ou seja, eles vão atender pessoas que derem dinheiro para eles, e eles estão atrás só desses benefícios para eles próprios. E por isso então, quem está sofrendo? A nação toda, inclusive os órfãos e viúvas e os pobres que já estavam sofrendo, agora passam a sofrer mais ainda, pela injustiça dos governantes e também pela mão pesada de Deus. Todo mundo sofre. Versículo 24. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: ai, clamarei satisfações aos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos. Deus está bravo, Deus está pesando a mão. Aí ele fala: eu vou tomar satisfação dos meus adversários. Aí você começa a pensar: são os edomitas? São os amonitas? São os filisteus? São os jebuseus? Os girgazeus? Quem são os adversários, os inimigos de Deus no momento? No momento não são nenhum deles, é o próprio povo de Judá. Quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos poderiam ser os inimigos da cruz, mas muitas vezes os nossos inimigos são os próprios irmãos da igreja. Espero que não esteja acontecendo isso, mas pode acontecer. Quando um irmão, uma irmã começam a ter conflito um com o outro, um se torna inimigo do outro, a mão de Deus pesa. E sabe que isso é tão sério que se você estiver com problema com algum irmão na igreja, Deus pode pesar a mão sobre toda a igreja. Porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos como um corpo. E se esse corpo está manchado de sangue, se esse corpo está cheio de escória, então Deus pesa a mão para nós começarmos a pensar o que está acontecendo. E se estiver acontecendo algo assim, o ambiente fica carregado, aí alguma pessoa sábia vai chegar dentro da igreja e falar: meus irmãos, nós precisamos orar e vamos aproveitar também para dar a oportunidade para alguém confessar pecado. Se alguém está em pecado oculto, aqueles pecados que ninguém sabe, mas que você está carregando para você, ou se nós estamos em pecado de brigas entre famílias, brigas entre irmãos em Cristo, nós precisamos confessar a Deus e resolver, porque isso está fazendo mal para todo o povo de Deus. A mão de Deus, ela pesa sobre uma nação de Judá, e pesa também sobre a sua família, e pesa sobre a igreja. Nós precisamos estar sempre atentos quanto a essas coisas. Deus vai tomar satisfação de qualquer coisa errada, e já está tomando satisfação através do profeta Isaías. Versículo 25. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com potássia as puras escórias, e tirarei de ti todo metal impuro. Deus vai fazer essa purificação. Ele está dizendo: voltarei contra ti a minha mão. Como
Como que ele faz isso? Bom, se eles estivessem acima de Deus, então Deus teria que levantar o braço contra eles, né? Se eles estivessem na mesma posição de Deus, Deus teria que esticar o braço horizontalmente até eles. Mas como nós estamos abaixo de Deus, então Deus vai pesar a mão sobre nossas cabeças. Deus vai pesar a mão sobre o povo de Judá. E por que Ele pesa a mão? A ira de Deus permanece sobre os incrédulos, até que eles se convertam. Por que Deus pesa a mão sobre os crentes? Para avisá-los. Se você começa a sentir um peso estranho sobre a sua vida, pergunte para Deus: esse peso que eu estou sentindo é cansaço? É doença? Esse peso que eu estou sentindo são as preocupações do dia a dia? É o trabalho? É o estudo? Ou esse peso que eu estou sentindo é a tua mão, como pesou sobre Davi, o servo de Deus? Será que ela está pesando sobre mim também? Faça essa pergunta para Deus, se você começar a sentir um peso estranho sobre a sua vida. E ele diz também, Deus, né? É Deus que está falando. Ele diz que vai purificar o povo. O objetivo de Deus não é esmagar o povo com o peso da mão dele. É simplesmente para nós sentirmos que algo está errado, para nós confessarmos a Deus e mudarmos de atitude, porque a duração do peso da mão de Deus vai até o nosso arrependimento. Quando nós nos arrependemos, está resolvido, Ele tira o peso. E aqui Ele está dizendo que vai purificar. Bom, Ele comparou o povo como prata pretejada, prata manchada por causa das escórias. E como é que limpa a escória da prata? Com uma substância chamada potassa. Potassa é a mesma substância da qual eles produzem o detergente e o sabão. A potassa, ela pode ser feita de modo artesanal também. Porque quando você tira carvão de uma fogueira, ali tem potassa naquele carvão. E os antigos que usavam muito fogão a lenha, o que eles faziam? Sabão. Pegava o carvão, você tinha sempre carvão, e aí misturava com sabão e fazia aquela gororoba para passar no fundo da panela. E aquilo... eu uso esse sabão ainda. Ainda usa? Sabão de cinza. Sabão de cinza. Aí. Então, isso fazia com que aquela escória que estava no fundo da panela por causa do fogo saísse. Agora tinha aquelas mais exigentes, né? Como é que chama quando a panela fica brilhando mesmo? Areava, né? Areava a panela. Deus quer arear a nossa vida. Deus quer tirar as escórias da nossa vida. Como que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer com a potassa. E como que Ele vai tirar o metal impuro, que as escórias, fica metalizada. Como é que tira? Ele vai limpar isso através da potassa. Ou seja, uma coisa abrasiva. Brasa, tira da brasa, faz a potassa. Então ele tira de algo abrasivo. E tudo que é abrasivo machuca. Para tirar aquele pretejado da panela, tem que esfregar. Aquilo vai machucar o metal. Da mesma maneira, Deus, para purificar a nossa vida, se chega num ponto desse, vai machucar. O apóstolo Pedro fala: não estranheis o fogo ardente que arde no meio de vós, como se fosse uma coisa estranha. Não, Ele está fazendo isso para purificar a igreja. E Ele precisa visitar a igreja muitas vezes para nos purificar. Mas não precisa chegar nesse ponto.
A sua vida não precisa chegar num ponto em que ele comece a te esfregar até te esfolar. Não precisa. Você pode reconhecer hoje mesmo se tem alguma coisa errada na sua vida. E aí o Senhor, Ele te purifica através de uma simples confissão de pecados. Só isso. Mas se você vai acumulando, é igual prata. Ela é bonita e ela foi limpa, mas não quer dizer que ela vai ficar limpa sempre, brilhante. Vai começar a juntar de novo essa química, essa escória ao redor da prata, e vai precisar novamente de um processo. Mas não precisa chegar nesse ponto. Se você está sempre limpando, então você está mantendo em dia aquele brilho. Na sua vida também. Você mantém esse brilho na sua vida se você faz a manutenção, a limpeza correta, a limpeza diária. Versículo 26. Restituir-te-ei os teus juízos como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade de fiel. Isso. Lê o comecinho de novo, dona Tânia. Restituir-te-ei os teus juízos. Isso, os teus juízes. A nação de Israel precisa, a nação de Judá precisa de volta aos juízes honestos. Os anciãos que ficam na porta, como eram antigamente. Antigamente havia justiça. A mulher virtuosa era a esposa de um deles. A mulher virtuosa de Provérbios 31, o marido dela, muito provavelmente era um juiz das portas da cidade. E parece que havia justiça no marido dela. Ele vai restituir também os conselheiros, porque só tem conselheiro dando conselho errado para o rei, e é por isso que o povo está nessa situação. E foram 5 reis, se você quiser saber o nome deles, está no versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, depois teve Manassés. Esses reis recebiam conselhos, mas eles estavam recebendo conselhos errados de falsos profetas, e alguns deles inclusive estavam pagando para falsos profetas falarem coisas boas. Então a mão de Deus está pesando sobre eles. Até quando? Até quando eles se arrependerem. Se arrependendo, os pecados deles, ainda que sejam vermelhos, se tornarão brancos, purificados. Ainda que essa escória, essa prata esteja cheia de escória, ela vai ficar brilhando de novo. Porque Deus vai fazer isso mediante o arrependimento. E vamos aqui para o nosso final do texto. Nós vimos 2 coisas que duram até que algo aconteça. Nós vimos que o desagrado do Senhor dura até que haja arrependimento. Vimos também que a mão pesada de Deus dura até que haja arrependimento. Agora tem uma coisa que vai durar para sempre, e não tem até. Dura até, não tem esse até. Vai durar sempre, por toda a eternidade. Isso é o fogo do inferno, o juízo eterno, o lago de fogo. Esse vai queimar, queimar, queimar e nunca vai se apagar. Se tivesse ali alguns vermes, quando pessoas morrem, começam a se decompor, a terra começa a produzir nele muitos vermes. Se lá tivesse vermes, ou se tiver vermes lá, esses vermes nunca vão morrer. Coisa nojenta, né? Haverá fogo e enxofre. Enxofre é uma química que cheira muito mal. Fogo, enxofre, fumaça, vermes, são maneiras que a Bíblia usa para falar do inferno. Não sei se vai ter bicho mesmo, se vai ter fogo queimando, eu não sei, mas são as figuras que Deus usa. Eu sei que vai ter fogo, eu não sei que tipo de fogo que é, mas a palavra de Deus diz que sim.
que vai ter. Então, o povo de Judá precisa sair desse fogo. Os incrédulos precisam sair desse fogo, porque eles estão caminhando para esse fogo. Falta muito pouco para eles caírem nesse abismo de fogo. Ainda há esperança. Uma vez que eles caírem, aí não tem mais esperança. Os seus familiares, os seus queridos, eles ainda têm a esperança de ouvir hoje de você ou de outras pessoas. Mas se eles continuarem na rebeldia deles, eles vão se precipitar para o fogo eterno. Aí não existe mais a palavra até, porque vai ser para sempre. Então, versículo 27, alguém pode ler? Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Aproveitem, aproveitem. Eu me lembro dos feirantes, quando a gente ia para as feiras livres na rua. Final de feira, e aquela gritaria, eles gritando. Eles não queriam levar o tomate para casa de volta, eles queriam vender. E aquela gritaria, aproveita, aproveita. Moça bonita não paga, mas também não leva. E eles ficavam com as piadinhas deles, eles chamavam a atenção das pessoas. Leva aí, dona. E aí ela levava, não, leva mais. Aí às vezes dava até de brinde, né, para as pessoas. O profeta também, ele está falando, aproveita, gente. Sião, né, que é Judá, vai ser redimida. Os que se arrependerem vão ser redimidos pela justiça. Mas aproveitem, porque o tempo está acabando. Logo vem o cativeiro, tudo vai ficar mais difícil. E assim que nós deveríamos falar também para os pecadores deste mundo. Aproveite. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Aproveite e se arrependa hoje. Para o desagrado do Senhor e a mão pesada do Senhor saírem de você. Senão o que resta para você é isso, versículo 28. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e serão consumidos que abandonarem o Senhor. Eles vão perecer. Agora, essa palavra consumido e morto e perecer dá às vezes a impressão enganosa de que, então vai acabar. Depois que eu morrer, acabou tudo. Não. A palavra de Deus, ela não dá esse espaço para nós, para dizer que tudo acabou. Versículo 29. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Então aqui ele está falando dos príncipes, das pessoas que ficaram cobiçosas, dos carvalhos, que eram coisas caras, né? Dos jardins que eles escolheram e começaram a deixar a casa deles toda pomposa, toda bonita, enquanto os órfãos, os estrangeiros, as viúvas, os pobres estavam passando por necessidade. Então esses juízes, eles vão ter que enfrentar a ira eterna de Deus, porque muitos deles não são salvos. Versículo 30. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Vão ficar murchos, vão ficar secos, e vão perecer dessa maneira, sem aquele frescor da palavra de Deus, sem o jardim regado que eles tinham. Agora eles vão enfrentar isso. E por quanto tempo? Versículo 31. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os aparte. Lembram que começamos nosso estudo falando de fiapos? Pessoas que usam roupa até ficar cheio de fiapos, né? E aqui ele está chamando esse povo também de fiapo. Que estopa é um monte de fiapo misturado. Aquele que os mecânicos gostam de para limpar a mão, né?
de graxa. O forte se tornará nesses fiapos. E a obra deles vai ser o quê? Faísca. Agora imagina juntar essas duas coisas. Fiapos com fogo. Eles vão queimar. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então nós estudamos que o desagrado do Senhor vai até que haja arrependimento. Estudamos que a mão pesada do Senhor vai até que haja arrependimento. Mas uma vez que não aproveitaram o arrependimento e caíram no juízo de Deus, no fogo do juízo de Deus, aí nós não podemos mais falar vai até algum tempo. Não, porque aí vai ser por toda a eternidade. Não haverá quem os apague. E Jesus falou isso, né, em Mateus 20, acho que é Mateus 25. Mateus 25, versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. No versículo 30, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então tem muitas palavras que o Senhor Jesus mencionou sobre a eternidade de juízo. Mateus 24, versículo 51. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Haverá dor, não é? Então, nós temos a segurança de que a mão do Senhor vai deixar de pesar sobre o pecador quando ele se arrepender e aceitar a Cristo. A mão de Deus vai deixar de pesar sobre o crente quando ele deixar de ser desobediente e confessar e mudar de vida. Mas a mão do Senhor não vai deixar ninguém que for para o inferno. Ali ele vai sofrer por toda a eternidade. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão próximos a nós, para que falemos de Cristo para eles, para que eles fujam desse lugar terrível. Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque aprendemos da Tua Palavra um pouquinho mais sobre o Teu juízo, mas aprendemos também sobre a Tua salvação, a esperança que há para os crentes em Cristo Jesus, e a certeza que aqueles que estão Te obedecendo, andando em dia com a vida cristã, essas pessoas têm a certeza de que elas gozam de delícias diante do Senhor. E nós queremos, ó Deus, viver esse tipo de vida. Agradecemos por esses irmãos que estão aqui. Abençoe a cada um no seu dia a dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.